Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 25. Eu quero ler com você o versículo de número 6, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saiam ao seu encontro. Queridos, nós sabemos que esta passagem, ela se refere às 10 virgens, às 5 prudentes e às 5 loucas, ou imprudentes, como queiram chamar. E eu quero meditar com os irmãos neste texto, e lembrando que este texto, esta mensagem não é para quem não é cristão, essa mensagem não é para ímpio, esta mensagem é para a igreja. E quando Jesus ele fala sobre as 10 virgens, há quem interprete que eram 10 noivas, mas na verdade era apenas uma noiva. E essas 10 virgens, elas representam como se fosse hoje em um casamento, as damas de honra, ou seja, as companhias, né, ou as acompanhantes da noiva. E Jesus ele usa esta simbologia, né? Ele fala sobre as 10 virgens, né? E esta mensagem, como eu disse, ela é para a igreja. Jesus ele usa o exemplo de um casamento judaico, que era celebrado na época da seguinte forma. Primeiro, havia um acordo entre os pais, né, dos noivos, né? Porque quem escolhia a esposa, né, para o rapaz, não era ela que escolhia o seu marido, mas era o seu pai. Então, havia, né, ali um acordo entre os pais do noivo e da noiva. Em seguida, a noiva ela era levada, ou ela ia para a casa do noivo, para a casa do pai do noivo, né? E o noivo, ele ia buscar a noiva na casa do pai, e em seguida eles faziam então o cortejo, ou seja, a celebração na casa do pai da noiva, né? E aqui nós vamos refletir acerca de algumas coisas, né? Vamos aqui trazer 3 lições, né? Poderíamos meditar, poderíamos encontrar outras, muito mais lições nesse texto, mas eu quero trazer aqui 3 lições básicas nesse texto, que vai nos ajudar, né, na nossa caminhada rumo à eternidade. E a primeira lição que eu trago aqui, né, de acordo com este texto, é que nós precisamos nos manter acordados, né? A Bíblia diz, né, Jesus, quando ele sobe, lá em Atos capítulo 1, né, quando ele está subindo, a Bíblia diz que os anjos chegam para os apóstolos e dizem, né, varões galileus, né, esse mesmo Jesus, né, que vocês estão vendo subir, é esse mesmo que vai voltar, né? E a Bíblia diz lá em Apocalipse que quando Jesus voltar, todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram com a lança. Então nós precisamos nos manter acordados. No versículo 13 do mesmo capítulo 25 de Mateus, Jesus disse, né, que nós devemos vigiar, né, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que virá, né, o Filho do Homem. Então nós precisamos nos manter acordados, nos manter alerta, né, nos manter vigilantes acerca do arrebatamento e até mesmo acerca da nossa partida deste mundo, né? Porque Jesus, ele está voltando todos os dias para muitas pessoas, mas nós não podemos esquecer que há uma vinda gloriosa programada, não é? Que é exatamente a vinda do Senhor Jesus para levar a igreja, né? Para levar a igreja para morar com ele, e a ressurreição. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. Então, eu não vejo base, né, para uma terceira vinda do Senhor, ou uma terceira ressurreição, não é? A Bíblia diz que haverá duas, né, ou haverão 2 ressurreições, né? A ressurreição daqueles que morreram com Cristo, que partiram desse mundo com Cristo,
e a ressurreição daqueles que partiram desse mundo sem Cristo. Então nós precisamos nos manter acordados, nos manter alerta, e o que é interessante, irmãos, é que o noivo, ele costumava chegar, né, por volta de 18 horas, né, das 18 horas em diante. Só que o texto aqui vai nos dizer, no versículo 5, que o noivo tardou, né, o noivo demorou-se, né, o noivo, ele não chegou na hora habitual, ou seja, na hora programada, né, entre as 18 e 19 horas, né, mas ele foi, então, meia-noite, foi que o noivo, então, voltou, né, aliás, chegou. E isso mostra-nos que nós, como cristãos, precisamos nos manter alertas, né, precisamos nos manter acordados no sentido espiritual, né, no sentido de que nós precisamos nos manter vigilantes, né, porque a qualquer momento nós podemos partir desse mundo. Nós sabemos que para o arrebatamento da igreja, eu há muito tempo acreditava que a igreja seria arrebatada a qualquer momento, durante a noite, né? Eu estaria dormindo e de repente o Senhor voltaria e levaria a igreja. Porém, quando nós olhamos para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, nós vamos ver que não é bem assim. Nós vamos ver que Jesus, ele voltará depois, né, que o anticristo se manifestar nesse mundo. A Bíblia, né, diz isso, o apóstolo Paulo diz isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, também nós temos base para crer, não é? E é claro que você pode discordar, é claro que você pode não acreditar na nossa, não acreditar da nossa forma. Nós acreditamos que a igreja, ela passará, né, pela tribulação, né? E aqui eu não quero afirmar que a igreja vai passar por toda a tribulação, mas eu acredito que pelo menos por parte, né, da tribulação a igreja vai passar. Disso eu não tenho dúvidas, né? Estudando aqui o livro de Apocalipse, capítulo 6 e o capítulo 7, vão nos dar sim essa noção, né? O capítulo 13 também, ali no versículo 7, que a Bíblia diz que a besta, né, vai receber permissão de fazer guerra, né, e vencer os santos. Então, nós acreditamos assim que a igreja ela vai passar assim pela tribulação. Agora, é importante, irmãos, nós nos mantermos vigilantes, né, acerca também da nossa partida desse mundo, né? Nós podemos partir a qualquer momento e nós não sabemos o dia e nem a hora, né? Nós também não sabemos, irmãos, assim, eu sempre falo assim, né? Eu creio que a igreja vai passar pela tribulação, né? Se você não crê, né, eu penso que você não vai perder nada se você se preparar para um momento crítico, para um momento como esse, né? Mas amém. Então, queridos, Jesus disse, né, usando aqui a parábola das 10 virgens, ele mostra que as 10 virgens, né, as acompanhantes da noiva, elas dormiram, todas elas dormiram. E o que é interessante, irmãos, que essa passagem, esta mensagem, como eu disse, ela não é para ímpio, ela é para cristão, ela é para a igreja, né? Então, o primeiro ponto é nós devemos nos manter acordados, né? Alertas, né? Acerca, né, da nossa partida deste mundo e acerca dos acontecimentos que antecederão, né, ou que antecedem o arrebatamento da igreja, né? Nós precisamos nos manter firmes na presença do Senhor, acordados, alerta acerca de tudo que está acontecendo, né, no mundo, tudo que está acontecendo no planeta Terra. Nós não podemos fechar os nossos olhos para os acontecimentos, especialmente os acontecimentos atuais. A Bíblia, eu acho lindo, irmãos, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é um livro atual e tudo que foi dito há mais de 2000 anos atrás, nós estamos vendo se cumprir nos nossos dias. O segundo ponto que eu trago aqui, ou a segunda lição que eu trago, de acordo com este texto, o primeiro foi, nós devemos nos manter acordados, né? E a segunda lição que eu trago aqui, de acordo com este texto, é que nós precisamos, né, estar
extraindo a palavra de Deus, né? Extraindo da palavra de Deus a energia necessária para nós nos mantermos acordados, né? O combustível necessário para nós nos mantermos acordados. Nós vamos olhar para a história bíblica e nós vamos ver que naquela época não havia, né, energia elétrica como nós temos hoje. E o que se usava naquela época? O azeite, né? O azeite era um item, né, de luxo, né? Era um item muito importante que eles usavam para a iluminação. Então, como é que nós vamos nos manter acordados? Nós vamos nos manter acordados e alertas se nós estivermos, né, cheios do azeite, né? Se nós estivermos extraindo da palavra o combustível necessário para nós estarmos firmes na presença do Senhor, né? A Bíblia diz no Salmo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E luz para os meus caminhos. No livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E Jesus disse que não se acende uma lâmpada, né, para se colocar embaixo, né, de um cesto, ou seja, tem que ser colocado no ponto estratégico da casa, no alto, para iluminar toda a casa, todas as pessoas que estão ali dependendo desta iluminação. Então, a segunda lição que eu trago é que nós precisamos estar nos alimentando da palavra. Nós precisamos, como Josué disse no capítulo 1, no versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei, né? Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido, né? Salmo 1 diz que o nosso prazer deve estar na lei do Senhor, em meditar nela dia e noite, ou seja, na palavra do Senhor, né? Porque é a palavra do Senhor quem vai nos ajudar a combatermos as heresias, é a palavra do Senhor que vai nos trazer, né, as nossas imperfeições, os nossos erros, a fim de que nós venhamos consertá-los, né? E aquelas 10 virgens, elas dormiram, né? Mas tem um detalhe interessante, que as 10 virgens, elas tinham lâmpadas, né? Elas tinham lâmpadas, mas entre as 10, apenas 5, né, que estavam, de fato, preparadas para aquela ocasião, preparadas para aquele momento. Então, é importante nós, né, nos alimentarmos da palavra, é importante nós conhecermos a palavra, é importante nós estarmos alicerçados, amalgamados, arraigados, né, na palavra do Senhor. E para isso é importante nós, né, lermos a nossa Bíblia, meditarmos, né? Eu estive há uma semana atrás, tive uma conversa, né, com um padre aqui em Brasília, e eu estava inclusive conversando com ele acerca de que as pessoas não conhecem a Bíblia, e por elas não conhecerem a Bíblia, elas são enganadas. Por elas não conhecerem a palavra do Senhor, elas, né, acreditam em tudo que dizem. Irmãos, aquele homem, aquela mulher que conhece a palavra, né, que tem intimidade com a palavra, ele ou ela não são enganados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela digamos assim, o suficiente para nós não cairmos no engano, para nós não seguirmos doutrina de homens, né? Para nós não seguirmos doutrinas de demônios, porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele diz que o Espírito Santo diz expressamente que nos últimos dias, né, haveriam pessoas que levantariam mestres para si mesmas, né? Elas teriam comichões em seus ouvidos, não suportariam ouvir a sã doutrina, então elas dariam ouvidos a doutrinas de demônios. Mas quem conhece a palavra, irmãos, não se deixa enganar, né? Nem pela doutrina de homem e nem pela doutrina de demônios. Então, a segunda lição que eu trago aqui é que nós precisamos estar, né, nos alimentando da palavra, extraindo da palavra
a energia necessária, o combustível necessário para a nossa sobrevivência, né? Enquanto Jesus não volta ou enquanto nós não partirmos desse mundo, nós precisamos estar nos alimentando da palavra. Irmãos, nós sabemos que naquela época, como não havia energia elétrica, o azeite ele era extraído, né, da azeitona. E para extrair, né, o azeite, era necessário as azeitonas serem esmagadas, não é? Para que fosse extraído o azeite. E nisso, eu trago aqui, abrindo um parênteses aqui, eu acho muito interessante o que Jesus disse em Mateus 16, 24, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso nos remete à ideia, né, de que nós precisamos estar, né, renunciando a nós mesmos, né, renunciando o mundo. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, por amor de mim, achá-la-á. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, logo, né, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, é importante nós compreendermos esta verdade, né? E Jesus ele disse no capítulo 16, no versículo 25, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Eu aqui quero trazer a terceira e última lição, né, de acordo com esse texto, para nossa meditação e para nossa edificação espiritual. E a terceira lição é: nós precisamos ter reservas em nossas vidas. Irmãos, como disse, esta palavra, ela não é para o mundo, ela não é para o ímpio, ela é para a igreja, né? Ela é para a igreja e aqui aponta para a volta de Jesus, aqui aponta para o casamento, né, de Cristo com a igreja. E aqui nós vamos ver que as 10 virgens, né, as 10 companheiras da noiva, elas todas tinham azeite, todas tinham lamparinas, né, todas tinham, né, lâmpadas, né? Só que o noivo demorou, né? Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, né, Jesus veio a esse mundo, né? 2000 anos para Deus não é nada, mas para nós seres humanos é muita coisa, né? E quantas pessoas já partiram, né? Os próprios apóstolos, eles acreditavam que Jesus voltaria, né, na geração deles. O apóstolo Paulo cria nisso. E todos os outros apóstolos também acreditavam que Jesus voltaria na sua geração. E já se passaram, né, 2000 anos. E para os seres humanos é muito tempo, não é? E quantas pessoas hoje já não acreditam mais na volta do Senhor Jesus? Quantas pessoas hoje já não creem mais na volta do Senhor Jesus? Então nós precisamos ter reserva, né? E que reserva é essa, irmãos, né? Eu acho muito interessante essa palavra, e essa palavra, ela exatamente destrói, né, a ideologia do calvinismo, que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Ora, se as 10 virgens, né, estavam ali acompanhando a noiva, e apenas 5 entraram, né, na festa, apenas 5, né, tiveram o privilégio de entrar ali nas boldas, no casamento, isso nos traz um alerta, né? Isso nos leva a refletir acerca disso, né? Jesus mesmo disse: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. É perigoso nós nos apoiarmos nesta doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo amor de Deus, irmãos, não se apoiem nisso, não acreditem nisso, né? Continue perseverando, porque se nós não perseverarmos, nós não seremos salvos, né? E aqui, irmãos, é algo interessante, porque a igreja, irmãos, muitas pessoas que estão na igreja hoje, infelizmente, não irão para o céu. Infelizmente, não subirão com Cristo. E nós precisamos pedir a graça do Senhor, precisamos lutar para que nós não estejamos ali na condição das 5 virgens loucas ou imprudentes, né? Como queiram chamar, né? Irmãos, e que reserva é essa?
Que reserva é essa que nós devemos ter, né? Que reserva é esta, né? Elas não tinham azeite, né, em outro pote para reabastecer as suas lâmpadas ou as suas lamparinas. Isso trazendo para os nossos dias a reserva que nós precisamos ter, irmãos. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas não têm compaixão? Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas não têm o amor pelo próximo? Quantas pessoas estão hoje na igreja, mas estão impondo cargas pesadas demais aos pequeninos do Senhor, né? E aqui a gente fala de liderança, né? Pastores, né? Que estão impondo uma carga tão pesada sobre os pequeninos, que nem eles mesmos poderiam ou conseguem carregar essas cargas, né? Eu estava ouvindo um certo pastor falando sobre, né, que quando se tem um problema com alguém na igreja, deve-se procurar a pessoa individualmente, particularmente, né, para conversar com esta pessoa. E só depois desta conversa, né, particular, se a pessoa não ouvir você, então você deve, né, levar testemunhas. Se mesmo assim a pessoa não te ouvir, você deve levar à igreja, né? E essa pessoa dizendo isso, irmãos, e infelizmente, em alguns casos, essa pessoa fez exatamente o contrário do que diz a palavra. E quantas pessoas estão na igreja, né, fazendo a obra, né? Quantos estão sendo missionários, quantos estão sendo, inclusive eu me lembro de uma experiência que eu vivi em uma cidade no interior de São Paulo. Eu estava pregando em uma igreja e logo depois da ministração chegou uma irmã e falou assim: missionário, essa palavra ela veio direto para minha inimiga que estava sentada do meu lado. Eu falei: como assim, irmã? Sua inimiga? Irmão, tem um amigo, uma irmã aqui na igreja que a gente não se bica, né? Ela falou de jeito, a gente não se bica, a gente não se dá bem, ela é minha inimiga, eu sou inimiga dela. Eu falei: mas como assim, irmã? E ela falou assim: a palavra que o irmão pregou hoje foi direto para ela, né? E aí essa pessoa, ela faz um trabalho, ou fazia um trabalho na época, não sei, hoje, em um presídio feminino. E quando ela estava no presídio, veio uma detenta, né, marchando na direção dela, dizendo: levanta a tua mão porque Deus quer falar contigo. E ela pensou, né, oba, Deus vai falar comigo. E quando ela, né, parou para ouvir aquela detenta disse assim para ela: mulher, como tu ousas dizer que tu é serva do Senhor? Como tu ousas dizer que tu é serva do Senhor? Porque tu não consegue perdoar. E falou até o nome da mulher que ela não conseguia perdoar. Falou até o nome da mulher com a qual ela tinha problemas, irmãos. Olha só que coisa interessante. E a detenta não sabia nada sobre isso. E no dia seguinte eu fui pregar em outra igreja e aquela irmã então decidiu ir e contar esse testemunho. Graças a Deus que ela abriu, né? Graças a Deus que ela entendeu, abriu o entendimento dela para compreender que a vontade do Senhor não era que ela considerasse a irmã como inimiga. Inclusive, quando ela me contou isso, né, que ela tinha uma inimiga, eu falei: irmã, rasgue o seu título, que ela se dizia missionária. Eu falei: rasgue o seu título de missionária, porque esse título não vai te levar para o céu, né? Então, quantas pessoas, irmãos, que não têm a reserva, né? Não tem o amor pelo próximo, não tem a compaixão necessária pelo próximo, não tem a misericórdia, né, pelo próximo. E quando o Senhor voltar, esta pessoa ficará fora do reino de Deus. Ou se ela morrer nesta condição, ela ficará fora do reino de Deus. Nós precisamos ter cuidado, irmãos. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter reservas, né? O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 7, quando ele fala sobre, né, o homem que edifica a sua casa, né? Ele fala sobre o homem, os dois homens, né? Um que edifica a sua casa, ele está falando da vida, a casa está falando da própria vida da pessoa. Aquele que edifica a sua casa, né, sobre a areia, né? Vem ali a tempestade, a chuva e derruba a casa. Mas aquele que edifica a sua vida na rocha, vem a tempestade e a casa fica intacta, ela não é derrubada, ela não é destruída. Por quê? Porque a vida da pessoa está alicerçada na rocha, né? Está
construída sobre a rocha que é Cristo. Então, irmãos, nós precisamos, sabe, eu por muito tempo, quando eu ouvi essa mensagem, dizer, meu Deus, mas que reserva é essa que a gente tem que ter, né? Que reserva é essa, né? No livro de Mateus, no capítulo 25, nós vamos ver, né, Jesus falando ali para quem estiver à sua esquerda e quem estiver à sua direita, não é? E ele disse que aqueles que estiverem à sua esquerda, né, os bodes, né, receberão ali o castigo do Senhor. E o que é interessante, uma observação, é que Jesus vai falar sobre o amor, né? O amor ao próximo, a compaixão, a misericórdia. E muita gente, irmãos, vai se perder. Muita gente vai para o inferno, porque não tem o amor, não tem amor ao próximo, não tem misericórdia, não tem compaixão, né? Às vezes até faz a obra, até prega. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 7, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, né? Cuidado para não difamar os outros, cuidado para não semear contenda, cuidado para não tá falando mal, né, dos outros, né? E isso, irmãos, vai fazer com que muita gente se perca, né? Infelizmente, muitas pessoas vão se perder, né? Porque não vão ter reservas, né? Ah, Senhor, mas nós pregamos o Evangelho. O Senhor falou, pregou, mas você era rancoroso, você era iracundo, né? Você tinha raiva do seu irmão, guardava a mágoa do seu irmão, ao ponto de não ter comunhão com ele, ao ponto de difamar o seu irmão ou a sua irmã, né? Para que outras pessoas também não tivessem comunhão com ela ou com ele, né? Ah, Senhor, mas nós expulsamos demônio no teu nome. Vocês expulsaram demônio, mas vocês, né, praticaram iniquidade. A Bíblia diz que aquele que diz que ama Deus e odeia o seu irmão é assassino, né? E aí João diz, como é que você diz que ama Deus a quem você não vê, né? Se você não ama o seu irmão, a quem você está vendo, né? A quem você tem contato, a quem você, né, pode conversar com ele assim, literalmente, não é? E você então diz que ama Deus, se você não consegue amar o seu próprio irmão, a sua própria irmã. Irmãos, eu costumo, né, dizer que no dia do juízo final, infelizmente, muitos que se consideram salvos, né, estarão exatamente, né, em uma situação adversa. E nós precisamos lutar para nós não estarmos, né, exatamente nessa condição de ouvir o Senhor dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? E para isso, irmãos, nós precisamos praticar a palavra de Deus. E a Bíblia diz, Paulo disse no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, se não me engano, ele disse, no que depender de vós, segui a paz com todos. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, se não me engano, a Bíblia diz, segui a paz, e a paz com todos, né? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, no que depender de você, você que está ouvindo esta mensagem agora, se você conhece alguém, né? O Espírito Santo falou fortemente comigo hoje ali, eu estava na rua antes de eu gravar essa mensagem, e o Espírito Santo falou muito forte comigo, fale sobre isso. Então, se você pode pegar o seu telefone, ligar para alguém e pedir perdão, né? Se essa pessoa está longe de você, então pegue o telefone, ligue para essa pessoa. Não mande mensagem não, ligue, converse com essa pessoa, né? Se você está perto, vai lá, abraça essa pessoa, pede perdão a essa pessoa, procura se reconciliar, né? Enquanto você pode. Jesus disse, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, não é? Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque pode chegar um momento em que você não vai conseguir mais, né? Então é importante você, né, reconciliar, né? É importante você fazer a sua parte. Eu lembro de um sonho que eu tive com um determinado irmão, né, que teve uma desavença, né, comigo. Na verdade, eu amo essa pessoa. E aí eu fiz um projeto, um plano de procurar esta pessoa. E eu tive um sonho que eu ligava para essa pessoa e antes que ela atendesse o telefone, eu começava a louvar. E quando ela atendia, eu estava louvando.
E essa pessoa, né, estava acompanhada com outras pessoas na sua casa. E essa pessoa dizia assim: nossa, irmão, como você canta bonito. Eu disse: querido, eu não quero ouvir que você dizer que eu canto bonito. Eu quero saber se eu posso ir na sua casa. Porque você disse que me ama e não tem nada contra mim. Eu quero ir na sua casa, eu posso lhe dar um abraço? E essa pessoa calava. E aí eu tornava a perguntar e ela ficava em silêncio. E de repente ela desligava o telefone na minha cara. E eu entendi que não adiantava eu procurar aquela pessoa naquele momento, porque ela estava com o coração duro, né? E aí, nessa mesma semana, eu tive um sonho que eu estava na beira de um caminho muito estreito. Esse caminho era muito estreito e essa pessoa vinha na minha direção junto com outras pessoas. E quando eu ouvia a voz dessa pessoa, eu me levantava porque eu sabia que ela não tinha como passar sem que ela falasse comigo, né? Porque o caminho era muito estreito. E de repente aquela pessoa, quando ela me via, eu levantava, abria os braços para abraçar essa pessoa, e essa pessoa desviava o caminho, e ela ia embora. E eu começava a chorar. E eu chorava porque eu queria me reconciliar, eu queria conversar, né? Eu queria abraçar, eu queria dizer eu te amo, eu queria dizer eu te perdoo, eu queria dizer eu não tenho nada contra você. Só que aquela pessoa, quando ela me via, ela desviava o caminho e ia embora. E eu começava a chorar, ficava desesperado ali, chorando, e vinha um homem, me abraçava e dizia: filho, calma, fica tranquilo. O importante é que Jesus, ele conhece o teu coração, né? E ele disse: calma, fica tranquilo, você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Esta pessoa desviou de você porque ela se considera melhor, se considera mais santa, mas ore por ela. Ore por ela. Continue amando esta pessoa, né? Continue orando por essa pessoa. Sabe, irmãos, no que depender de nós, nós temos que realmente, né, fazer a nossa parte. Mas quando não depende de nós, quando nós lutamos, quando nós fazemos de tudo e a outra pessoa interessada, né, ela não está nem aí, né, ela nos ignora, irmãos, aí é ela e Deus. Aí é ela e Deus, porque você fez a sua parte, né? Você fez a sua parte. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, né, se confessarmos nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, esse momento nós devemos dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Senhor, eu lutei, eu fiz a minha parte, né? Mas devemos continuar orando por essas pessoas. Eu lembro de um pastor que me ajudou muito, eu me inspirei muito, né, na minha vida cristã, que foi o pastor Jefferson Campanelli. Eu tenho uma história muito interessante com esse pastor. Eu estava em Laranjal do Jari no ano de 2013 e eu fui a um culto onde ele estava pregando e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: vá com ele amanhã no hotel, peça para ele orar por você, porque ele vai partir e eu quero deixar com você a unção evangelística que está sobre a vida dele. Irmãos, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha vivenciado isso, eu nunca, assim, a gente ouve, né, lê ali a história de Elias, Eliseu, mas assim, literalmente eu não conhecia alguém que tinha passado uma experiência como essa que eu vivi. E aí eu fui com ele, né, no dia seguinte, claro que eu não falei nada disso para ele, ele orou por mim, 2 meses depois ele partiu para a glória, 2 meses depois ele morreu. Eu sei que de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma, né? E o Senhor tem me dado assim amor para falar da palavra dele. O Senhor me capacitou para falar da palavra dele, né? E esse irmão, pastor Jefferson, ele conta que ele tinha um problema com uma pessoa, que ele tinha emprestado um cheque para essa pessoa, ele tinha emprestado o nome dele, né? Cartão de crédito, ou era cheque, uma coisa assim. E essa pessoa não tinha honrado o compromisso, tinha sujado o nome dele. E aí ele disse que um dia o Espírito Santo incomodou ele para ele ligar para essa pessoa e dizer assim: olha, você não me deve mais nada, você está perdoado. E ele disse que quando ele fez isso, o coração dele se alegrou, né? Quando ele fez isso, ele sentiu paz. Então, irmãos, eu quero dizer para você, né? Eu não ia gravar um vídeo sobre isso. O tema da minha mensagem de hoje era um outro tema.
mas o Espírito Santo falou para mim, fale sobre isso. É necessário a minha igreja ser curada, é necessário a minha igreja entender o sentido do perdão, o real, realmente a minha igreja precisa entender o que é perdão, porque às vezes a gente pensa que perdão, irmão, é a gente dizer assim, eu te perdoo, mas é você lá no seu canto, eu aqui no meu, né? Eu te perdoo, mas não quero nem conversar contigo. Eu te perdoo, mas não suporto nem ouvir teu nome. Eu te perdoo, mas, né? Eu não quero ter comunhão. Isso não é perdão, irmãos. Isso não é perdão, né? O Espírito Santo já falou comigo várias vezes, isso não é perdão. Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Vamos ter reservas. Se nós não tivermos reservas, nós não entraremos no reino de Deus. Se nós não tivermos reserva, nós ouviremos o Senhor dizer, apartai-vos de mim. Se nós não tivermos reservas, o Senhor dirá para nós, não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Jesus disse, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Então, queridos, faça a sua parte. Aquilo que depender de você, faça a sua parte. Né? Quantas pessoas hoje estão, né, iludidas achando que estão salvas, mas, né, estão sendo fiéis, dando dízimo, dando oferta, né, sendo fiel na questão financeira, pessoas que estão, né, pregando, pessoas que estão fazendo a obra, mas não estão tendo reservas. Se morrerem hoje, se partirem hoje à noite, né, eu estou gravando esse vídeo exatamente hoje à noite, né? Você vai estar vendo esse vídeo, eu não sei se você vai estar vendo à tarde ou de manhã, né? Mas de repente, né, você pode partir a qualquer momento. E se você não tiver reserva, né, você não vai poder se encontrar com Cristo. Você não vai poder morar com Ele. Então, reflita sobre esta mensagem, né? E façamos o que Jesus diz. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Por isso, é importante nós estarmos com a nossa lâmpada e é importante nós termos reservas para a nossa lâmpada, né? E essa reserva, irmãos, ela vai ser determinante para nós entrarmos no reino de Deus, para nós reinarmos com Cristo, para nós estarmos, né, morando com Ele por toda a eternidade. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Pai querido, eu sei, Senhor, que eu não falei nada de diferente, nada novo nesta mensagem, mas é a tua mensagem, Senhor. E eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ser dito. Eu falei aquilo que o Senhor me incomodou para ser dito. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te apresento cada pessoa, Pai, que está assistindo esta mensagem, que ouviu esta mensagem. Meu Deus, que o Senhor possa incomodar a cada um deles, meu Pai. Se houver, Senhor, pessoas necessitando, Senhor, de fazer uma reconciliação, Senhor, seja com o irmão, seja com o pai, seja com a esposa, seja com quem quer que seja, Pai. Que essa pessoa possa ter coragem de fazer a parte dela. Que esta pessoa tenha coragem, meu Pai, de fazer, Senhor, aquilo que lhe cabe, Senhor. Aquilo que está ao seu alcance. Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe todas as pessoas que já me machucaram, que já me feriram, aquelas pessoas que já falaram mal de mim, aquelas pessoas, meu Pai, que de alguma forma, Senhor, trouxeram sofrimento para a minha vida. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor possa, meu Deus, derramar sobre elas a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ah, Senhor, eu libero perdão, Pai. E aqueles, meu Deus, que eu não consegui, Senhor, manter contato, porque, Senhor, elas não quiseram, Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, estar derramando sobre a minha vida também o teu perdão, a tua graça e a tua compaixão. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Meu Deus, sara a tua igreja, meu Pai. Ensina a tua igreja, meu Deus, o que é o perdão, Pai. Ensina a tua igreja a perdoar, Senhor, e a pedir perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, meu Senhor da glória. Pai querido, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós.
sobretudo pelo grande sacrifício que o Senhor fez lá naquela cruz do Calvário. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.